Olá pessoal, vamos para a oitava parte aqui do nosso exemplo em Pygame. Bem, esse vídeo, vamos tentar gerar sons, reproduzir sons na verdade, mas ainda vai gerar, mas a ideia é tocar alguns sons. Bem, para fazer isso também temos os recursos aí do Pygame que permitem carregar e depois reproduzir sons. Bem, para começar, como é que a gente pode fazer? Bem, tem aqui uns sons que eu peguei para uma música ambiente, tá? Tem esse site aqui desse Patrick de Arteaga e ele tem um monte de música que eu basicamente fiz o download, peguei dessa primeira aqui mesmo, né? Ele só pede para botar o link do site dele, depois a gente bota. E vamos usar ela para começar a tocar num sonzinho ambiente. Vai ser uma música ambiente, não vai ser aqueles efeitos especiais. Vamos começar por essa parte, tudo bem? Bem, como é que a gente pode fazer isso? Aqui na nossa rotina, a gente pode chamar o Pygame para tocar essas músicas ambiente. A primeira recomendação tem vários formatos aí, MP3, Wave e tal, e tem o OGG, né, OGG. Esse em geral é o que dá menos problema, funciona em tudo que é lugar. Esse site aqui tá nesse formato, então para mim funciona muito bem trabalhar, não tem problema de compatibilidade, plataforma. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, da mesma forma que a gente carrega uma imagem, a gente tem as rotinas para carregar os arquivos de som, tá? Eu já botei aqui no meu computador, tá? Tá dentro de uma pasta sons e eu vou carregar eles. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bem, escolho aqui um melhor ponto, vou colocar, por exemplo, aqui, né? Para carregar. E vamos lá. Vou usar lá o nome de sempre, arquivo, para carregar definir, desculpa, o nome vamos usar aspas duplas aqui, para definir onde está a pasta e fazer a junção depois com o nome do arquivo, né? Aí tem que ver se é barra normal, barra invertida, essas coisas todas. O, o Python vai e se vira com isso, né? O nome do arquivo é meio complicado. Eu vou roubar e vou pegar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui para não correr o risco de eu errar. .ogg, pronto. Tá aqui, esse é o nome do arquivo, né? Tá dentro da pasta sons. E aí como é que funciona? Vamos lá, chamar as rotinas, né? Pygame.mixer, tem essa biblioteca mixer. Ela teoricamente precisa ser inicializada, mas quando a gente começar a usar, ela vai ser inicializada normalmente. Então não precisa se preocupar muito que funciona. Music, que é para carregar essas músicas que estão tocando direto, né? Load e o nome do arquivo aqui. Arquivo. Aí ele carrega. Mas até aí não faz nada. Para fazer alguma coisa mesmo, eu tenho que botar para tocar. Então vamos botar para tocar. Pygame.mixer. Music. Play. E aqui eu digo quantas vezes eu quero que a música toque. Se eu quiser que ele toque infinitamente aí, que fique em loop infinito, tá menos um, né? Se colocasse um, tocar uma vez, duas, dois, menos um vai ficar tocando para sempre. Então, será que funciona? Vamos lá, vamos testar isso aqui. Ó, tá lá tocando já uma musiquinha aí. Beleza. Então funciona. Para não ficar muito ruim, eu vou baixar só o volume. Tem controle de volume? Tem também. Então vai lá, pygame.mixer.music.set volume. E aí eu vou colocar bem baixinho aqui, ó, 0.1, que nem é tão baixinho assim, mas já não fica tão estourado, né? Sempre testando. Ó, tá baixinho, mas dá para ouvir ainda. Beleza. Então já conseguimos aí carregar sons para o nosso jogo. Vamos fazer outro agora? Vamos fazer aqui uma rotina agora para os efeitos especiais. Por exemplo, eu usei um outro software aqui, que é esse Voice Record aqui. Então, por exemplo, isso aqui eu fiz para o tiro. Aqui eu dei uma
bati palma, né? Bati as palmas e peguei esse vídeo, aí eu cortei ele aqui com crop e tal e salvei. O legal é que esse aqui, ó, ele permite salvar em OGG, né, OG. Então, é bem conveniente. Bem, gravei, salvei, coloquei lá na minha pasta. Eu fiz esse, fiz um outro que é para também conforme batesse nos cantos aí da tela, também, né, como são as paredes, né, também soltasse um som. Então, vamos carregar esse daí também. Um deles vai ficar aqui, né, para quando eu apertar o tiro, o outro vai ficar o quê? A gente vai fazer da mesma forma que a gente carrega a imagem aqui na classe. Mas eu vou aproveitar e fazer uma coisa que vai ficar bem melhor. Essa forma atual de carregar a imagem aqui não está muito legal pelo seguinte. Tá vendo que eu dou um load aqui quando eu inicio uma classe, né? Quando eu inicio um objeto, desculpa, quando eu instancio um objeto caneca, né? Então o que acontece? Cada vez que eu crio um objeto, agora a gente está criando um monte, né? Também eu lanço uma, depois outra, depois outra, depois outra, ou seja, eu tô criando um monte de objetos dessa classe. Cada vez que eu crio, ele carrega de novo a imagem. Ele vai lá no disco, né? Não necessariamente disco, mas nos arquivos, sistema de arquivos, carrega, e isso é lento. Então não é muito legal. Será que dá para fazer isso de uma forma melhor? Sim. Vamos fazer de uma forma que não fique carregando. Eu vou ensinar aqui um truque de Python. Talvez desse para fazer em orientação a objeto e ficar mais elegante, mas eu vou fazer aqui algum truque, na verdade, bem comum que a gente vê por aí em Python. De fazer o quê? Fazer uma rotina para eu carregar a imagem. Então, qual que é a ideia? Eu vou inventar aqui a função def carrega imagens, beleza? E vou passar aqui o nome da imagem que eu quero, tá? Vai ser basicamente esse arquivo aqui, ó, tá? Então, se eu for fazer isso, eu vou ter alguma coisa desse tipo, eu vou tirar daqui, né? E vou botar aqui, tá? Certo aqui, aqui vem para trás, beleza. E aí o que eu vou fazer? Em vez de fazer isso aqui, eu chamo aqui carrega imagem, né? Só que não é imagem, é arquivo, né? Arquivo. E vou colocar o self.image com o que carregar aqui, tá? Então, aqui também não vai ser mais image. Podemos colocar outro dado e depois eu vou dar return disso aqui, né? No final eu dou um return com a imagem carregada. Bem, o que a gente pode fazer? Se eu fizer essa rotina desse jeito, não vai mudar muito, porque toda vez que eu vou chamar o carregar a imagem, ele vai chamar o load de qualquer jeito. Então, em vez de ficar fazendo load toda hora, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar as imagens num dicionário, e eu vejo se a imagem já está lá naquele dicionário. Se tiver, retorna o que está no dicionário. Se não, carrega. Então, basicamente, eu vou usar um dicionário para ver se a imagem já está carregada. Se não tiver, carrega. E se já tiver, retorna o que está no dicionário. Tá? Então eu vou criar aqui um dicionário, e aí como isso aqui é uma função, não é um método dentro de uma classe, né? Eu vou ter que criar algum dado, eu vou criar o dado aqui meio global mesmo, né? Vamos criar o dado aqui, ó, cache, vou chamar de cache, né? Que muita gente fala que está no cache esses dados, né? Imagens, pronto. E vou criar aqui um dicionário vazio, né? Começa com ele vazio. E aí, o truque vai ser o seguinte, a gente pode fazer assim, ó, perguntar, imagem, né, está, né, in cache imagens, né? Eu posso fazer essa pergunta, posso botar um if. Só que eu quero saber justamente o contrário, né? Então é not. Se ele não tiver aqui, faz a leitura para mim da imagem. Basicamente é isso, tá? Aí o que eu vou botar aqui? Aqui em vez de ser self imagem, eu vou chamar aqui cache imagens e vou usar o nome da imagem como a chave aqui do meu dicionário, né? Então vou usar imagem, tá? Olha lá o truque, então. Eu vou estar usando, né? Aqui também tem que ser imagem, né? Eu vou estar carregando essa imagem pelo nome que eu passei aqui dentro desse cache. Então, se a imagem não tiver, coloca. Se eu já passei uma vez, da próxima vez, quando vir nesse if, ele vai passar direto. Então, meio que resolve o nosso problema, né? Ou seja, ele não vai ficar toda hora dando load, 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 load. E aqui, adivinha o que eu faço? Eu retorno isso aqui, né? Tá? Isso aqui
já melhora um pouquinho o nosso sistema, ele não fica toda hora carregando. Vamos ver se eu não esqueci de nada? Vamos testar? Vamos ver. Aqui tocar, self-image. Teoricamente parece que é isso, né? Vamos rodar para ver o que acontece. E tá lá. Então, funciona. Já que eu estou mexendo nisso aqui, eu vou aproveitar e fazer uma outra coisa. O caso é o seguinte. Se eu tentar executar esse programa de outro diretório, que não o local, eu posso ter problema carregando a imagem, que ele vai procurar aqui no caso no diretório imagens e o arquivo caneca. Mas eu posso chamar o Python de lugares bem estranhos, se eu quiser, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou criar aqui uma seção nova. Isso aqui pode fechar. Isso aqui também fecha. Pronto, para não confundir. Vamos lá. Eu vou entrar, no caso eu criei aqui uma pasta chamada Pygame, tá? Então aqui todos os exemplos que eu fui fazendo um a um. Normalmente a gente não faz isso, né? A gente vai botando no Git, só tem uma versão, mas aqui, no caso, como eu queria deixar para vocês verem, eu fui criando versão uma a uma, tá? Mas vamos lá. Como é que eu posso executar isso aqui? Da mesma forma que eu estou rodando aqui, eu posso chamar na linha de comando, ó, Python 3, né? Exemplo.py, né? Opa, exemplo 8.py. E roda lá, do mesmo jeito. Tá. Mas eu posso estar em locais estranhos. Por exemplo, em vez de estar no diretório Pygame, posso voltar um e chamar o Python e falar, ó, dentro do diretório Pygame, executa o exemplo 8. E olha o que acontece. Dá um erro, né? Por acaso aqui deu erro de ele não achar a música, que é o mesmo problema, tá? Ou seja, ele não está achando por quê? Porque ele está esperando um diretório sons que não tem aqui. Por quê? Porque o diretório sons está dentro do Pygame, não do meu raiz. Então, nós vamos ter que arrumar algum truque para contornar isso aqui. E o truque, na verdade, é muito simples. A gente não tem essa variável local aqui que a gente usou para ver se é o main, né? Name, underscore name. Então, essa variável, quando eu rodo meu programa, ela diz se o meu arquivo é o principal ou é um módulo. Da mesma forma, eu posso usar uma outra variável que se chama underscore file, que diz onde está o arquivo, e aí eu posso usar o caminho dele, falando, mesmo que você esteja tentando executar de um local, não no local no ponto, né? Ou seja, no próprio diretório, você está executando de um diretório remoto, eu vou falar o seguinte, eu vou pegar o diretório de onde está o meu arquivo e vou puxar os meus arquivos para lá. Aí não dá mais problema, tá? Então é um truquezinho bobo, mas pode simplificar a tua vida em um monte. Então eu vou chamar essa variável de caminho, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui novamente o path para fazer o join, né? Da mesma forma, e aí eu vou ter duas coisas aqui, o diretório local do arquivo, né? Onde que está o arquivo, para não ficar sem nada, e onde que está a pasta e o arquivo onde estão os dados. E como é que eu pego então o nome é esse aqui, file, tá? Mas assim direto não dá para usar. Eu vou ter que novamente usar recursos do sistema operacional aqui pelo Python, tá? Então, OS, e aí eu vou pegar aqui, ó, dear name, tá? Eu uso dear name, tá? Então aqui o path dear name já me recupera, e aí eu vou pegar agora aqui onde está o diretório e o arquivo de imagem que eu quero carregar. Tudo bem? Se eu fizer isso aqui, agora já não devo ter mais problemas. Porém, como você viu, eu posso ter esse mesmo problema carregando arquivos de sons, né, que nem lá aconteceu. Então, eu muitas vezes preciso tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, aqui, como aqui eu só vou carregar um, eu não vou criar uma rotina só para esse negócio, mas eu posso copiar aqui de novo, caminho, né? Vou copiar essa linha aqui e vou colocar ela aqui. E na hora de ler, então aqui em vez de imagem é arquivo, né? Ou seja, está vendo a mesma coisa. E aí o arquivo para cá, então o caminho, ele vai ler aqui o caminho completo, né? Que na verdade seria como se fosse o full path aí, né? O caminho completo com todos os diretórios desde o raiz até o nome do arquivo, tá? Se eu fizer isso aqui, bem, rodando por aqui já não estava funcionando, continua funcionando. Porém, se eu for lá e tentar rodar agora,
tanto a imagem quanto o som deve funcionar. Opa, não, tem algum problema aqui. Ele não conseguiu ler a imagem. Vamos descobrir lá o que aconteceu. Eu comi bola em algum lugar. Imagem... Ah, olha aqui. Caminho. Isso aqui, eu tenho que ler caminho, não mais imagem, tá vendo? Então, só esse detalhezinho. Vamos tentar rodar agora. Agora foi, tá? E aí, já está funcionando de novo. Bem, já que eu fiz um para carregar a imagem, vamos fazer um para carregar som também, né? Já aproveita que já está o esqueleto feito. Vamos lá, o que será que acontece aqui? Carrega imagem, carrega sons, tá? Mas para ficar isso aqui coerente, vamos usar o nome, mas talvez a gente pudesse ter colocado aqui alguma coisa mais genérica, né? Porque essa linha aqui vai mudar. O resto vai ficar basicamente o mesmo, mas então, peraí, onde estava aqui imagem, né? Eu vou ter que trocar tudo por som, só para ficar mais ou menos coerente, vai? Aqui também, tá? E aqui, em vez de ser cache imagens, vamos colocar cache sons, pronto, tá? Então, onde está cache imagens? Opa, aqui e aqui. Também vou aproveitar para fazer um ajustezinho aqui, ó, erro ao tentar ler imagem caneca. Vamos deixar isso aqui já mais genérico também, né? Já estava na hora também. Aqui, ó, ponto format. E aí, o que eu vou passar? Eu vou passar aqui, ó, imagem. Imagem deve estar bom, tá? E a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Opa. Bota aqui, ponto format. E aí, só que aqui vai ser som, tá? E aí eu leio o som. Agora, qual que é o problema? Para ler som, não é exatamente esse comando, né? O comando muda aqui. Então, vamos acertar esse comando aqui para ler som. Que no caso é mixer também, né? Só que agora é sound, com S maiúsculo, tá? E aí a gente bota caminho. Na hora que terminar, ele vai retornar aqui cache sons. Aí eu tentar ler arquivo. Na verdade, eu vou colocar arquivo de som. Ler, que eu vou colocar arquivo de imagem. Arquivo de imagem. Pronto. Acho que fica mais... Na verdade, eu podia colocar essa mensagem também aqui no sysexit se eu quisesse, mas acho que assim fica mais visível, mais lógico o que está acontecendo, tá? Bem, fiz tudo isso, né? Novamente, é sempre bom testar. Testa lá, vê se tudo funciona. Tá funcionando. Mas o que eu queria é o seguinte, então. Vamos fazer o truque que vai ser o seguinte. Quando encostar nas bordas, toca uma musiquinha aqui que eu já criei que chama parede. Vamos criar então uma variável aqui para armazenar isso, tá? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer aqui? Da mesma forma que a gente... Vou usar essa linha aqui para não perder meu tempo. Sons, né? O som. Agora esqueci o nome do diretório, peraí, como é que é? É sons, isso mesmo. Sons. O nome do arquivo é parede.ogg. Então eu tenho lá. E aí eu vou, em vez de self image, eu vou colocar assim, opa, self, desculpa, ponto som, vou chamar de som parede mesmo. Parede igual, carrega sons, beleza? E o meu arquivo, tá? Aí tá carregado aqui. Então eu vou ter tudo bonitinho, ele carregou. E depois para tocar é simples. É só dar play, tá? Tem um método dentro desse esse objeto, né, de som que se chama play. Então é basicamente colocar ele. Aqui vai ter uma parte, talvez, vou fazer aqui, não seja a forma mais bonita do mundo, mas vai funcionar em qualquer quina que bater, vai tocar esse som, tá? Então quando bater aqui nessa quininha aqui, a gente vai fazer tocar esse som. Pode ser? Então vamos lá. Som parede ponto play, tá? Só que eu vou ter que fazer agora uma coisita aqui que é colocar em cada linha. Pronto, não tem problema, tá? Então conforme a quininha aqui bateu na quina, ele vai fazer o barulhinho. Vamos lá, testar? Sempre testa. Vamos lá. Parece que tá funcionando. Contei um monte, já não dá para saber mais quem tá tocando o que, mas
tá funcionando. Então, basicamente, pegar o objeto som, play. Bem simples, tá? Bem, já que a gente fez aqui, vamos fazer o seguinte, para quando a gente também apertar o botão de, né, o barra espaço, ou o clique, que é o tiro, como se fosse destruir, vamos tocar também um som. Então, eu vou só para a preguiça aqui, vou copiar essa linha, e vamos carregar isso, tem que ser antes do loop, né? Vou botar perto desse aqui que já está as rotinas de som mesmo. Na verdade, novamente, eu estou aqui meio preguiçoso aqui nos comentários. Não é o ideal, né? A gente pode botar aqui, de tempos em tempos, é bom colocar alguns rotinas de sons, sei lá, de áudio, tanto faz, né? Tá? E aqui é tiro, pronto. Tá? Aí carrega som, tiro, beleza. Carreguei o objeto, né? Vai lá para a função de carregar som, não tem problema. Vai fazer tudo bonitinho e volta aqui depois o objeto tipo sound. Bem, e como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer quando o tiro de fato acontecer, né? Pode colocar aqui no space, mas eu não acho uma boa ideia, somente que às vezes o tiro não sai, né? Por causa dessa questão de temporização. Então vamos colocar aqui, ó, vamos botar aqui nesse meio, som tiro ponto play, tá? Então conforme for, quando tiver, eu aperto a barra de espaço e sai o tiro. Vamos ver se funciona? Vamos rodar aqui. Ó, ali tá funcionando, beleza? E a rotina aqui também, conforme eu aperto, agora eu já deixei demais. Pera aí, vamos começar de novo aqui para ver se fica claro para todo mundo, ó. Então, agora eu perdi isso aqui. Também. Não tô bom de mira não. Mas é isso aí. As rotinhas de som funcionam aí como esperado. Bem, essa foi mais uma atividade, uma parte aí do vídeo. Obrigado e até o próximo.